Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Break no Ar, uma pausa para pensarmos sobre gestão de negócios. Meu nome é Michel Borges, sou estrategista de marcas, diretor e fundador da Unidade Branding, e hoje estou com dois convidados especiais. Primeiro, quero dar as boas-vindas, né? Sejam muito bem-vindos. Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Leonel Silva, sou tecnólogo em construção civil e responsável pelo setor de compras e gerenciamentos da NSW Construções. Certo, você trouxe alguém junto contigo que manja do negócio, Exatamente. né? Olá, boa tarde. Eu sou Ana Patrícia Westhauser, sou engenheira civil, formada esse mês, agora vai fazer 20 anos. Trabalhamos, então, na construção civil, trabalho desde 2002 na construção civil, sou da MBCV. E a gente já trabalhei bastante com obras públicas, trabalhei em prefeituras, então, desde 2015, a gente trabalha com construção civil mais direcionada em obras particulares, para cliente final. Certo, legal. Então, sejam muito bem-vindos e vamos fazer aqui um bate-papo bem bacana para falar sobre a área de atuação de vocês e sobre os desafios nesta área. Então, você que está nos acompanhando aí, pode depois mandar perguntas, né? Pode interagir, curtir, compartilhar aí com seus amigos, seja da área ou não, porque vai sair coisas bem boas daqui hoje. Então, antes de entrar nos perrengues, nas situações, nos desafios, eu quero que vocês apresentem, né? Porque vocês têm hoje dois negócios, confere? Então, que é a NSW Construções e a Vista Norte Negócios Imobiliários. Então, eu queria que vocês apresentassem, né? Essa empresa, o que ela faz, os serviços que oferta, e na sequência a gente vai falar sobre os desafios. Tá ótimo. Bom, então a gente veio apresentar a NSW Construções e a Vista Norte Negócios Imobiliários. Também esqueci de comentar que eu sou também corretora de imóveis, né? Bom, a gente trabalha com construção civil, com obras residenciais de médio e alto padrão, que é o foco que a gente está buscando agora no mercado, e também obras comerciais e reformas, né? Então, a nossa sede é em Novo Hamburgo, mas a gente atende tanto no Vale dos Sinos como Serra, né, em construções. Além da questão de mão de obra para as construções, a gente tem o setor de engenharia, né, no escritório, que ele atende tanto pré-obra como pós-obra, né? Porque antes de executar a obra tem diversos passos, né? E aí depois o pós-obra também tem a parte documental e burocrática, né? Então a gente faz lá no escritório, na parte de engenharia, a gente faz a viabilidade de empreendimentos, tanto na busca de um terreno para um cliente, como também a viabilizar um empreendimento para um cliente que já tem um terreno, né? A gente faz todos os projetos, né, que inclui aprovação na prefeitura, faz aquelas imagens 3D que o cliente gosta de ver. A gente faz os projetos complementares para executar uma obra, né, que é fundação, estrutura, elétrico, hidráulico. Isso por causa do departamento de engenharia. Isso, o departamento de engenharia, né? Que isso tudo é antes da obra, né? Porque quando tu vai para a obra, iniciar a obra em si, tu precisa ter todos esses projetos em mãos, né? Então, também deixar claro que a gente, além de executar projetos no escritório, mas nós não somos um escritório de arquitetura, a gente tem escritórios de arquitetas parceiras, né? Então, às vezes o cliente chega, a gente não tem a condição de fazer o projeto naquele momento, a gente indica parceiros, arquitetos parceiros. E também, às vezes, o cliente já vem com o projeto de um arquiteto que a gente também executa. Só entre aspas, né? Só executar. Só executar. Claro que eu tenho que fazer a orçamentação, tenho que fazer o planejamento, tenho que fazer o cronograma, né? Sim. Então, assim, hoje o nosso cliente, quando ele contrata com a gente, ele recebe um cronograma de pagamento, tudo de acordo com o andamento da obra, né? Então, não é assim, eu vou pagar tanto por mês. Não, é de acordo com o andamento da obra. Entendi. Se no caso o cliente quiser dar uma pausa na obra, ele sabe que aquele valor que ele já pagou é o que está executado, né? Então, isso é uma questão bem, bem legal, assim, que a gente procura sempre fazer, né? Fazer de acordo com o andamento da obra os pagamentos. E para entender, por exemplo, a gente ainda não colocou o telhado, não tem por que comprar o telhado lá antes e deixar lá parado. Então, esse valor vai vir naquele período da obra. Exato. Tá, entendi. Exatamente.
O cliente vai estar comprando e desembolsando de acordo com o andamento. Tá, perfeito. Então, também toda essa parte de orçamentação e planejamento da obra. Quando o empreendimento é financiado, antes do cliente pegar o valor e aprovar com a contratação, existe alguns documentos que os bancos precisam, que é a parte de orçamento e cronograma da obra. Então, a gente também faz essa parte. Então, a gente auxilia o cliente na busca de crédito, né, nos bancos. Geralmente é a Caixa, né, a Caixa que hoje é que mais financia empreendimentos. Então, toda essa parte de documentação, do cliente saber o que precisa, né, a parte de buscar um terreno para o cliente que fique dentro do valor que está pré-liberado para ele, né. Também a gente tem a parceria com a Personal Consórcios, que também nos auxilia nessa parte do consórcio, porque às vezes o cliente prefere fazer um consórcio que um financiamento, né? Sim, usar uma carta de crédito. Exatamente. Então, a gente tem essa parceria com a Personal Consórcios. Que sempre tem... Porque o cliente acha que consórcio... Tem muita gente que acha que consórcio não serve para construir. Acha que é só comprar um imóvel pronto. Não, mas consórcio também pode ser usado para a construção. No caso, ele usa uma carta de crédito imobiliário. Exatamente. Acho que é porque nos materiais de divulgação geralmente tem uma casinha pronta, né? Exatamente. Uhum. Bom, daí a gente tem a execução e gerenciamento da obra, né? Que é a parte de compra de materiais, que o Leonel a parte que me convém. Que convém. A parte onde se tem o lucro, né? Para nós que construímos e também para o cliente, né? Que está pagando. Então, sim, ali a gente busca conseguir o melhor material, a melhor qualidade com o menor custo. Sim. Porque o mercado hoje, com essa questão de pandemia, ele se alterou muito, né? Preço dos materiais. Então, às vezes uma coisa que a gente está no projeto, está projetado, e é o que ele quer, que foi feito há um ano atrás o projeto, hoje já não estaria dentro do custo dele, né? Entendi. Então, esse é o meu trabalho, fazer ser viável ainda, né? E deve dar trabalho. Bastante. Aí a gente tem o controle na execução, né, de acordo com o que foi projetado. Então, a gente também tem uma pessoa que vai na obra quase diariamente fazer esse controle, controlar o projeto, se está sendo executado da maneira como foi projetado, né? E isso também compete com a controle de qualidade, né, nas obras. Né? E também... a gente tem, além de ter as equipes de mão de obra, que o Leonel também controla e gerencia e contrata, a gente tem um relacionamento com o cliente, né? Então, como a gente não vende um produto pronto, a gente é construído, então a gente tem esse relacionamento do cliente por meses, né? Sim. E então também, depois da entrega da obra, a gente tem a parte burocrática, que é a documentação, que precisa ter a negativa da Receita Federal, né? Então vocês ajudam a gente também ajuda, a gente faz para o cliente, né? A gente faz para o cliente, porque ele precisa da negativa federal e do habite da prefeitura para poder fazer no registro de imóveis a averbação da residência, né? Então, toda essa parte documental a gente faz para o cliente, né? Bom, aí entregamos a obra e aí a gente fala que foi um relacionamento, que a gente teve um namoro com o cliente, né? Desde a hora que ele chegou lá. Então, a gente entregar a expectativa que o cliente teve no início, né? Que deve ser um baita desafio. Exato. Mas na verdade, a gente não termina o namoro, na verdade, a gente quer que ele fique com o sentimento bom daquele namoro, né? Sim. Que ele lembre da gente. Que a gente termine o namoro tendo um carinho ainda, né? Sim, para que volte para... Exatamente, porque a gente fala que as redes sociais hoje são um canal de divulgação muito, muito bom, né? Mas, no caso da construção, a pessoa vai receber visita na casa, né? Vai perguntar quem fez. Então, aquela questão da indicação, tem muito isso, né? Claro. Então, porque o papel aceita tudo, nas redes sociais, propaganda aceita tudo, mas ter o cliente que te indique pelo que ele fez, né? Não pelo que as pessoas estão ouvindo eu falar que fez, mas alguém que realmente a gente fez um trabalho e que diga assim, não, essa construtora dá para acreditar e confiar. O nosso lema, na verdade, a satisfação do cliente é a melhor propaganda, né? Sim. Que sem o aval dele,
porque provavelmente um cliente que vai iniciar uma residência com a gente hoje, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: o que vocês fizeram? Posso ver alguma coisa que vocês fizeram? Quer ver portfólio. Exato. Mas Não, ele quer ir na residência. Ele vai na residência. Ele quer encostar para ver se é de verdade. E ele quer saber, ele quer chegar lá e olhar o proprietário, ver qual é a expressão no rosto do proprietário quando falar que foi nós que executamos. Graças a Deus estamos conseguindo atender essa expectativa, né? Coisa boa, né? Porque, como eu disse, o desafio é bem grande. Porque envolve muitas coisas. Imagina, documentação, expectativa, preço, material, mão de obra para realizar. Então, eu não sei se tu já falou da Vista Norte, tu já entrou na Vista Norte? Ainda não? Não. Tá. Então, vou esperar tu falar da Vista Norte e nós vamos entrar aí nos desafios, então, do negócio. Tá, ótimo. Que eu tô louco para falar. Bom, a Vista Norte, então, surgiu através da necessidade que a gente, dentro da construtora, né, a gente, na questão de auxílio do cliente em buscar um terreno, ou até vender os imóveis para que empreendedores estão nos buscando para construção, né? Então, a gente viu que a necessidade de a gente ter uma imobiliária, né, parceira da construtora. Então, no início do ano, a gente abriu a Vista Norte Negócios Imobiliários, que a gente trabalha só com venda de imóveis, né, e que foi fundada no início do ano para agregar junto com a INSW. Não faz aluguel. Não. Mas trabalha também com outros imóveis que vocês não construíram. Isso, tá. Exatamente, para imóveis de terceiros também. Um diferencial da nossa imobiliária é que, através da equipe do corpo técnico da engenharia da NSW, a gente faz vistoria em todos os imóveis que vão para o nosso portfólio, né? Então, antes da venda do imóvel, de divulgar o imóvel, é feita uma vistoria, é feita essa avaliação, né? Então, isso dá uma maior garantia para quem está comprando. Né? Então, eu pessoalmente, né, eu sou engenheira civil, eu vou lá e faço a vistoria. Então, se o imóvel não está dentro das condições mínimas que a gente exige, a gente não pega o imóvel. Mas também a gente dá a condição para o proprietário de fazer a reforma, né? Daí já entra a construtora. Se enquadrar dentro do requisito padrão de qualidade. Exatamente. Então, sim, até porque se tu bota no teu portfólio, né, um produto ruim, também atrela aquela corretora, aquele corretor me vendeu um negócio aqui que só me dá problema. Sim. Eu já atendi uma imobiliária antes de ter a nossa, que o corretor me chamou para fazer um laudo numa residência que ele vendeu, porque 3 meses que o cliente estava morando dentro, estava chovendo na rua igual dentro de casa. Então, eu tive que ir lá fazer um laudo. Ele teve uma reunião que estava o dono da imobiliária, ele, o corretor que não trabalhava mais na imobiliária, o dono da casa e eu que comprou. Então, para ver quem ia pagar, quem era a responsabilidade, né? Então, eu sei que, a partir do momento que tu está vendendo o imóvel, tu tem responsabilidade por aquele imóvel, né? Então, e pela tua experiência, assim, né? Que é você que faz as avaliações, sim, né? Os imóveis são muito bons ou tem muito problema? Tem bastante problema. Imóveis usados a partir de, assim, imóveis anterior a 8, 10 anos, tem bastante problema. E aí o cliente quer vender por um preço, né, sempre querendo mais, sim, mas eu sempre digo assim, quer ganhar mais, o imóvel tem que estar em condições. Então, a gente faz projetos também de reforma e faz o projeto, faz o orçamento e já entrega para o cliente. Hoje tu quer um valor, para te ganhar esse valor, tu vai ter que investir. Entendi. Tem que deixar bonito. Tem que deixar bonito. E seguro. E as pessoas estão cada vez mais exigentes, né? Então, se tu quer vender um imóvel que já usado, tu tem que deixar um imóvel bonito, atrativo, né? Sim, imagina. Isso é semelhante ao mercado de veículos. Pô, tu vendeu um carro com tinta descascada, pneu careca, exato, banco rasgadinho, pode ser que a mecânica esteja toda boa, mas se a apresentação, né, ou o contrário, a apresentação do carro muito bonita e o motor tá com problema, é o conjunto da obra. E daí quando tem problemas estruturais na residência, aí, né, é bem mais complicado, né? Tá. E me fala, então, vamos chegar aí nos desafios, né, para vocês hoje, qual é o principal ou os principais desafios de gerir agora, que são 2 negócios? Eu vou falar pela NSW Construções, né? O nosso maior desafio hoje, na verdade, é a gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Tanto o nosso cliente como o colaborador que trabalha conosco, né? A gente tem essa questão do cliente, da expectativa do cliente,
do que foi projetado, do que no primeiro momento ele esteve no nosso escritório e na verdade ele nos mostrou o sonho dele. E isso é tratar profundamente com o cliente. Então a gente tem que entender essa expectativa dele, entender como é o cliente e colocar isso no papel e entregar no final. Só que nesse espaço de tempo tem esse tempo de namoro que a gente fala, que é um tempo bem, dependendo de alguns clientes, é bem conturbado. Eu ia mesmo perguntar como é que vocês fazem para ter um real entendimento da necessidade e não haver uma frustração, mas também não acontecer uma super surpresa, porque se é surpresa é porque não foi combinado. Então, quer dizer, vocês têm que acertar ali na medida, um pouquinho acima da expectativa. Como é que vocês fazem isso? A gente sempre, na verdade a gente sempre é bem claro com o cliente. A gente mostra todas as questões que acontecem e as dificuldades que surgem no meio do caminho de uma construção, que não é algo... A gente trabalha com intempéries, tem situações que podem atrasar nosso cronograma, então isso também acaba frustrando. Então, mas não dá para seguir construindo com temporal, por exemplo? Não tem como, né? Não. Então a gente acaba tendo que ser um psicólogo. A gente tem que tratar o cliente e nos tratar. Por quê? A gente tem que trabalhar a nossa paciência nisso. Porque a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente não é a primeira, nem a segunda casa, nem a última que a gente está fazendo. Então a gente sabe o tempo que pode atrasar isso ou aquilo, mas a gente sabe qual é o resultado final que vai ficar. Mas o cliente, quando ele vê aquela sujeira no pátio, ele não imagina que vai ser aquela casa pintadinha que ele viu na imagem 3D. Então esse é um grande desafio. E também o outro desafio seria a equipe que está executando isso. Ela tem que ver, hoje a gente faz isso, a gente mostra para a equipe ou a imagem de como tem que ficar a casa. Assim, para ir criando esse visual já. Exatamente, para ele saber qual é o final. Ele não vai lá, no início é uma fundação, um tijolo, areia, não é isso só que ele vai ver, ele não sabe o que vai acontecer no final. Ele já sabe exatamente como ela tem que ficar. Isso auxilia, né? Mas mesmo assim, essa questão da rotatividade da mão de obra, hoje é uma equipe e amanhã pode ser outra. Vai mudando com o tempo, né? Eu acredito que, claro, que cada construtora, daí vocês estão trabalhando com equipes que atendem outras construtoras também, e cada construtora deve ter a sua forma de trabalhar. E vocês, então, têm que sempre passar em revista e reforçar para que fique do jeito que vocês venderam e defendem que é o melhor para o cliente. Exato, a gente tem que mostrar, fazer com que a equipe entenda o nosso padrão de trabalho, né? Tanto que tem situações onde a gente... escuta um colaborador falar, mas é muita exigência, mas nem sempre uma obra fica 100%. Aí eu digo, não, isso a gente tem que tirar da cabeça. Tem que ficar 100%. Tem que ficar, se tu tiver com esse pensamento de não vai ficar 100%, não fica 100%, tu não vai entregar 100%. Sim, daí isso aqui ficou torto, não é? Tem uma margem de erro. Então essa aqui... Segundo Ibope. Se tu vê, a gente está falando aqui sobre uma questão mental, né? De projetar uma imagem, de entender o objetivo real e final. Claro que tem todos os pormenores, enfim, estrutural, né? De quem está ali na lida, mas ter essa imagem, porque é o que o cliente também tem, né? Exato. Porque assim, se fosse, eu estou vendendo, mas é eu mesmo, com as minhas mãos que vou construir, eu sei o que eu estou fazendo. Diferente. Agora que tudo depende de mais de duas mãos, e tu ter que dizer para a pessoa que como tu quer, a qualidade que tu quer. Então, é mais difícil da gente gerir essas equipes assim, né? E que nem como tu falou, né? Eles vêm com vícios já de outros trabalhos, né? Então, até a gente colocar, né, a nossa... enraizar neles de como é o nosso trabalho. Nossa filosofia. E aí também inserir, como o Leonel falou, de mostrar a imagem da casa, né? E falar da expectativa do cliente para aquela casa, inserir eles na busca, na realização desse sonho do cliente, né? Fazer parte né, como uma orquestra mesmo. Olha, temos que entregar essa música, essa casa aqui tem que estar afinadinha. Exatamente. Entender que não é mais uma casa, é a casa. Tu vai ter um outro projeto depois, que vai ser outra situação. Então, para cada momento, é como eu digo para eles, vamos pensar nesse momento exato, vamos pensar nessa residência, entregar ela de acordo com como tem que ser. Depois, as próximas obras a gente pensa depois, quando for começar.
Perfeito. E vocês comentaram comigo antes também que vocês mudaram o formato de gestão de pessoas, né? De ter equipe própria, funcionários, e agora estão com equipes por projetos. Me conta um pouquinho disso. Exatamente. E por que fizeram isso? Bom, a gente fez isso em função de que a gente contratava o pedreiro, que o pedreiro dizia, eu sei fazer de tudo, né? E no fim não sabia fazer nada. Eu acho que cada profissional ele tem que se especializar dentro de uma área da construção, porque a construção tem diversos trabalhos. Então a gente chegava numa cidade, ia no Cine e contratava pedreiro, sem conhecer o trabalho. Então a gente teve muito problema com relação à mão de obra, né? Então hoje a gente resolveu pegar equipes especializadas em cada um na sua área. A equipe que faz fundação, a equipe que faz alvenaria, a equipe que faz a parte de estrutura, a equipe que é especializada em reboco, pintura. Então, cada etapa da obra são equipes diferentes que entram em cada fase, né? Então, essa questão de ir lá contratar funcionário individual e não entender, não saber o que ele faz realmente e acabar vendo o que ele faz durante a obra, e aí que vem os problemas, serviço mal feito, né? mal acabado. E daí acontece retrabalho. Retrabalho, exatamente. Então é despesa e atraso na obra. Aí acaba tendo que contratar daí o especialista, né, para corrigir o problema que o outro fez. Exatamente. E no nosso caso, a gente não tem como repassar isso para o cliente, a gente não pode. Ele não vai entender isso. A responsabilidade é nossa, então a gente tem que arcar com a explicação de o porquê que aconteceu errado, o retrabalho, isso tudo, a gente arca com isso. Pro cliente a gente tem que entregar o produto final, produto perfeito. Então ele também não tem nem que se preocupar com isso, né? O nosso trabalho vai ser esse, vai ser entregar o produto final. Na verdade, o cliente não deveria nem se preocupar com nada, né? Mas a gente sabe que tem muitos clientes que gostam de estar ali no dia a dia, de participar da obra e né, acaba se envolvendo, e como o cliente não entende, às vezes ele não entende alguns processos, né? E aí teve o caso de um cliente que a gente desmanchou a casa dele e aí foi para construir uma nova, e ele alugou uma casa quase na frente da obra, e então todo dia lá a expectativa, lidar com isso, né? Com essa expectativa, que essa angústia, agonia do cliente é desafiador. Então vocês tiveram um cliente que foi morar na frente da obra, né? Por coincidência, para acompanhar, talvez para não roubar os materiais, que tem essa fama, né? O pessoal gosta de pular muro e roubar ferro. Exatamente. Esse cliente em especial, ele, por exemplo, ele sabia melhor do tempo, da previsão do tempo, do que os próprios a própria empresa que prevê essa questão. Ele dizia, amanhã não vai chover. Ele disse, não, mas está marcando chuva. Não, mas vocês podem vir para o trabalho que não vai chover. Ele disse, não, a gente vai do mesmo jeito, mesmo que não chova. Se ficar impossível de trabalhar, a gente não vai trabalhar. Ah, não, então tá bom, mas pode vir que não vai chover. Não tem problema, então tá tudo certo. Tinha um bom gerente ali, né? Exatamente. Então ele questiona, mas tá sendo feito desse jeito, tá certo e tal. Disse, não, é assim que tá no projeto. Mas tá certo o projeto? Sim, tá certo o projeto. No início foi aprovado dessa forma, o senhor lembra? Ah, é verdade. Então ele acaba com a angústia da entrega, e normalmente... Prazo também, né? Esse tempo, né? Vocês falaram, pode demorar 6 meses, 5 meses, 8 meses, 1 ano. Então o cliente pode esquecer de detalhes que ele mesmo pediu e às vezes até exigiu que fosse. Acontece muito. E daí tem que estar escrito para poder lembrar. Tem que estar escrito, e aí às vezes ele na metade do caminho ele quer mudar a ideia do projeto. Mas eu podia fazer dessa forma. Não dá para fazer dessa forma. Não, mas a gente já projetou dessa forma, o senhor lembra que o senhor aprovou? Sim, mas eu queria fazer. Não, então vamos fazer o seguinte, tem que explicar que nós vamos ter um atraso por causa disso, que a gente está alterando um projeto já aprovado, tem que ver se o setor de engenharia aprova essa mudança, se isso não vai afetar no estrutural da residência, no estético do projeto 3D, de tudo que já foi aprovado. Então tem toda essa... E aí a gente tem que trabalhar nosso entendimento. A gente tem que ter a paciência e entender que o cliente não sabe. Se ele soubesse, ele não teria contratado a gente para fazer. Então a gente tem que explicar com calma, tem que ter uma certa didática para explicar. Porque isso tu diz, né? Não, porque não.
Pô, daí a gente passa por mal profissional, passa por alguém intransigente, ou que não foi com a minha cara, e não é nada Exato. disso. Às vezes, imagina, daí a gente tá aqui falando com a engenheira, ela disse, se fizer sem os pilares da frente, vai cair. Ah, mas eu já vi umas casas assim. Aham. Mas aquela tem outra estrutura. Não, ela já foi projetada para ser assim, né? Né? Então, essa educação do cliente, por mais que às vezes até toma tempo, mas quando tu dedica isso, tu acaba às vezes até conquistando ele, porque, não, ela me explicou, eu entendi o porquê, e tá consciente, que vamos tocar ficha e orçar, ou, não, segue porque aqui é o mais rápido e tá dentro do previsto e eu não tenho gasto adicional. Não, entendi. E melhorou quando vocês fizeram essa questão, então, da troca de funcionário para equipes. Isso melhorou. Sim, com certeza. Né? E melhorou no quê? Assim, ó, bom, o funcionário, ele recebe por mês, né? E aí, então, o tempo que ele vai levar para fazer o serviço também não importava para ele, né? Entendi. Tô aqui trabalhando. Tô aqui, vou receber meu salário no final do mês. E as equipes não, as equipes trabalham por serviço, por etapa. Então, elas concluem a etapa, elas recebem. Então, agilizou mais o trabalho. E aí também essa questão de a gente tem que contratar. E daí um funcionário que a gente contratou hoje não foi. Fica 3 meses de experiência e não vai mais. Daí a gente tem que contratar outro funcionário para colocar no lugar. E daí tem toda aquela questão de experiência. 3 meses de experiência. Não, eu não posso ter 3 meses de experiência, né? A construção civil é complicado. Né? A construção civil tá ali, o cara tá trabalhando, eu preciso dele, né? Então, essa parte de agilizar o cronograma da obra e a questão de financeira mesmo para nós, né? Sim. Porque o funcionário ali que trabalha por mês, ele às vezes não produz como ele deveria, né? Então, o que parecia mais em conta saia mais caro, então. Mais caro. Exato. Então, tu não tinha um especialista, porque parece que o especialista vai sair caro, e no final das contas saia mais cara a conta. Exatamente. Então, a gente teve uma obra ali em Campo Bom, que a gente fez uma obra bem grande, que a gente trabalhou com outra empresa junto, que ela era responsável por outra parte da obra, que teve diversos atrasos, muitos atrasos, e a gente tinha uma equipe grande contratada ali. Sim. Então, assim, cada semana que passava, a gente estava pagando os funcionários que não podiam trabalhar. Imagina. Né? Então, se a gente tivesse equipe terceirizada, eles iriam voltar para a obra quando realmente fosse fazer o serviço. Sim, não ia ter esse prejuízo. Então, a gente teve ali um prejuízo, a gente pagou uns 3 meses funcionários na obra, a gente tinha uma equipe ali de 4 ou 5, né? Que iam para a obra fazer limpeza, organizar uma coisa aqui e outra, mas que eles não podiam executar, e a gente também não tinha produção, também não recebia pela produção, né? Daí gera também um estresse, né? Exato. Porque o pessoal também tem suas contas para pagar. Claro. Não é culpa deles que está chovendo. Não, o salário deles no final do mês é sagrado. E nesse caso também, essa questão só da questão do terceirizado, a gente viabiliza para que ele consiga ganhar mais. Porque se tu produz mais, tu ganha mais. Tu antecipa a etapa, tu ganha uma etapa a mais. Né? Então, ele tem esse estímulo de terminar uma obra que seria em 6 meses e demorar 4 meses. Aquele 1 mês que ele pode pegar outro. Exatamente. Então todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Valor que a gente acertou para ele receber em 1 mês, se ele fizer em 15 dias, ele já vai, né, tá produzindo mais. Todo mundo fica feliz. O cliente, vocês, ele, exatamente. O mercado pode gerar mais. Exato, mas aí também maior controle, né? Porque potência não é nada sem controle, né? Porque vai ter muita pressa para fazer as coisas. Daí tem outros cuidados. Exatamente. Então, para que seja bem feito. Entendi. Bom, Leonel e Ana, né? A conversa tá muito boa. Dá vontade de se estender. Mas antes da gente dar um tchau, se despedir do pessoal, eu gostaria que vocês trouxessem alguma dica, alguma orientação para quem daqui a pouco é dessa área, para quem é da construção civil, quer entrar nessa área ou é do ramo imobiliário, conforme essa experiência que vocês tiveram aí ao longo de todos esses anos, né, de alguma história para contar, quem sabe vem num próximo programa para contar, né, talvez até trazer um cliente, como tu disse. Interessante. Tá? Então, por gentileza, né, gostaria que vocês deixassem essa dica aí para o nosso pessoal. Tá certo. Bom, eu para construção civil tem bastante mercado para construção civil, cada vez mais.
Então, a gente sabe que outras construtoras que vier a tá, não vão ser concorrentes, mas sim vão estar ajudando o mercado. Mas uma dica que eu dou, assim, que é quando a gente começou, é sair contratando mão de obra, assim, ir no Cine e contratar gente sem conhecer, né? Então, não façam isso. Não façam isso. Boa dica, hein? Anota aí. Exatamente. Pegue equipe especializada, vá ver as obras que essas pessoas fizeram antes de contratar, né? E também conhecer e buscar o mercado e pegar um nicho de mercado, pegar né, como nós também pegamos no início licitações, obras públicas, e aí agora então a gente está se especializando no ramo da médio e alto padrão. Então, buscar um nicho, se especializar e pesquisar sobre esse nicho, né? Quais são as necessidades para cada tipo de obra. Então, porque a gente sabe que alto padrão exige tu ter um conhecimento maior em todas as tecnologias, né? Hoje em dia as pessoas querem automatizar suas residências, né? Então, isso a gente foi atrás e está cada vez mais inserindo nos nossos projetos. Buscar atualização do mercado, né? Porque o mercado da construção ele vai se atualizando mês a mês. Então, uma coisa que parecia normal há um ano atrás, hoje já defasou, já tem uma nova tecnologia para isso. Tem que estar se atualizando, tem que estar buscando aprender as novas técnicas, porque isso tudo vai agregar, entendeu? Na hora da execução. E automaticamente na qualidade. Certo. E, né, então, já sair daqui aprendendo, né, quando for construir. Tem gente que assusta, né? Então, quando a gente tem informação, conhecimento, a gente se sente mais seguro. Não sair contratando qualquer um, tem que primeiro conhecer, né, de preferência que tenha aquela especialidade, e se manter atualizado, porque as novidades do mercado não param de vir. E às vezes vem durabilidade, economia, Com enfim, certeza. vários benefícios. Bom, e para quem quiser falar com vocês, né, apresentar um projeto, pedir um orçamento, tomar um café, como é que encontra vocês? Bom, a nossa sede é ali na Bento Gonçalves 3921, né? E então nós temos nossas redes sociais, que daí ali vocês podem acompanhar, né, as obras e também o andamento das obras, que daí é o @nsw.construções, e a imobiliária é @vistanorte.nh. Tá? Então a imobiliária fica junto com a construtora. Então tá bom, gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no Break no Ar e até o nosso próximo episódio. Forte abraço.